Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises e vlogs próximos, beleza? Crônica para falar do jogo Flamengo 3 Santos 2 pelo Campeonato Brasileiro. Finalmente uma partida que o Santos não tem de jogar numa segunda-feira, talvez pela desejo secreto da emissora toda poderosa que detém os direitos de transmissão dos jogos no nosso futebol e querer talvez ver o Santos numa segunda, mas se for só em dia de semana. E primeiramente faz um bom tempo que o Santos não é agraciado em jogar em horário nobre, mas sabendo que isso só é possível quando tem do outro lado um dos times queridinhos da toda poderosa referida emissora. Só assim para o Santos jogar realmente na televisão aberta, e sendo assim o Santos hoje jogou no palco do Maracanã, na qual infelizmente teve outro revés, a segunda derrota consecutiva. Muitas emoções mistas durante esta partida, muita gente, a torcida, a galera santista deve estar pessimista e com certa dose de razão, pelos jogos anteriores, pelo menos na partida anterior, no Clássico Rubro-Negro, na Vila Belmiro, na qual saímos aí com uma derrota, e diante aí de um adversário que, quer queira ou não, em termos técnicos, individualmente, na teoria, realmente é superior ao nosso. Não foi realmente o que se viu muito nesta partida, esta derrota que, por mais que o pessoal diga, os nossos analistas, puxa-sacos de times agraciados pela mídia, vão dizer da superioridade técnica do adversário, mas o que pesou realmente, na minha opinião, eu vou discordar de certos canais aí de santistas que a essa altura do campeonato devem estar fazendo um vídeo limando a arbitragem com toda a dose de razão, porém eu vou fazer diferente, vou ser dissonante nesse vídeo que eu vou fazer agora, que certos momentos a gente pode evitar, e o Santos não soube evitar certas situações que são corriqueiras, todo mundo sabe, arbitragens contra, com certa dose aí de decisões pesando a favor de certas equipes como essa, e que hoje não foi diferente e não vai ser a última. Uma coisa de cada vez no primeiro tempo, com o seu Orlando Ribeiro, que não teve aí à disposição o Lucas Barbosa suspenso na última partida, o Lucas Braga também, e finalmente colocando alguém que, não sendo hipócrita aqui, quem me conhece no meus vídeos sabe que eu era favorável ao dar uma chance para o Johan Buller, e essa chance foi dada, não talvez na posição que ele costuma, ou pelo menos ele acabou sendo trazido pelo treinador anterior, Fabiano Bustos, jogando como ponteiro. A função dele, num esquema, digamos, mais defensivo, seria como um meia, foi assim que ele se sobressaiu diante da LDU, mas isso que, sem passar pano por rolo, foi totalmente medíocre. Hoje, talvez ele podia ser mais útil numa função, por exemplo, na qual o Orlando continua insistindo e pôs quase tudo a perder, mais uma vez falhou, insistir com o Ed Carlos jogando desde o início. E o Ed Carlos que se sobressaiu, ou pelo menos ganhou alguma proeminência, entrando no segundo tempo no jogo contra o Juventude. Aí parece que o Orlando se empolgou com ele, colocando contra o Bragantino, que ele não foi bem, colocando contra o Corinthians, quando ele também não foi bem, e agora contra o Flamengo ele foi uma negação total no meio do campo, que precisava de alguém com mais dinamismo de acompanhar as investidas do adversário, com o meio campo adversário mais qualificado, alguém que sobe direto, sempre nas nossas costas, procurando espaços no nosso meio, e o Ed Carlos sempre perdido, mais perdido que segue um tiroteio. E o Orlando fez uma substituição típica do nosso treinador anterior, que está agora do outro lado, do Dorival Júnior. Ele espera uns 11, 15 minutos do segundo tempo para mexer. E foi o que ele fez com o Ed Carlos. Mas mais um estagiário do Dorival Júnior, o seu Orlando Ribeiro, que está se revelando. Porém, dadas justiças à parte, a equipe do Santos, mais uma vez, demonstrou uma mediocridade que vem se repetindo nessa temporada, quando propõe o jogo, quando der a bola, quando vai para cima do adversário. Ficou nítida a diferença de uma equipe que realmente procura essas investidas, com uma outra que totalmente travada, que parece defender, ter a mesma disposição de defender, guardando posições da mesma forma quando ataca. Uma equipe que, por exemplo, só tem o Ângelo como válvula de escape, só foi o Ângelo durante a partida, até quando ele estava no jogo, enquanto que os outros
parece que ficam parados no meio, não sabem, não se movimentam, não dão muita opção. O único lance realmente que foi derradeiro mesmo do Santos foi um chute de longa distância do Camacho. Depois o que se viu foi, mais uma vez, o João Paulo, né, com 4 ou 5 defesas que poderiam ter, né, tido aí, talvez o gol do Flamengo podia ter sido bem antes, se não fossem as intervenções dele, dados os buracos novos, especialmente nas laterais. Não precisa nem dizer, são Matos e Felipe Jonathan. Mas aí o lance grande, polêmico, o lance do jogo, foi no fim da partida, que aí eu vou ser dissonante. Muita gente vai, sim, dizer que realmente foi pênalti, porém, como eu já disse, o Camacho teve a vida inteira dele para marcar. No momento que a gente estava com dificuldade justamente para criar lances, justo no fim do primeiro tempo a gente teve a oportunidade de definir. Sim, foi o lance do pênalti, mas eu não vou ficar reclamando aqui, como já disse. O Camacho, eu vou criticar o Camacho, porque ele teve a chance de bater de primeira. O Camacho ele tem que se dar conta de que ele não está mais numa dessas equipes como o Corinthians, como ele estava lá, por exemplo, onde qualquer coisinha o juiz dá, o VAR dá. Ele agora tem que perceber que está no Santos Futebol Clube, mano. Então ele tem que se adaptar à realidade nossa. O Santos Futebol Clube não vai ser uma equipe agraciada com decisões de arbitragem de VAR. Se der a oportunidade de bater de primeira, bate de primeira, seu Camacho. Não espera o lance. A minha crítica vai em relação a isso. Evitou, é para se evitar esse tipo de coisa. Se o Camacho tivesse batido logo de cara, se ele tivesse definido, podia ter sido para fora, podia ter sido na trave. Esse tipo de lance não teria sido evitado o gol depois do Pedro, que a equipe inteira, deslumbrada demais com essa decisão errada, não matou o lance logo no campo. O senhor Eduardo Bauman teve a chance de, pelo menos, fazer uma falta, parar o lance, se não me engano, do Everton Cebolinha, que propiciou depois, né, a inversão de jogada do seu Felipe Jonathan mais uma vez, que vou falar mais também do seu Felipe Jonathan, além desse lance teve outro também que eu vou falar mais tarde. Com o Eduardo Bauman não matou a jogada e no espaço livre que o Pedro teve, acabou definido aí a abertura do placar. Injusto, foi injusto, mas não adianta ficar fazendo essa choradeira em certos momentos que, como eu já disse, não vai ser a última. E o Santos, com a mesma perspicácia que anda tendo em certos momentos do jogo para evitar cartões, e desse ponto essa equipe assumiu uma certa dose de esperteza, não teve no fim do primeiro tempo. E acabou, agora vai ficar com essa choradeira de reclamar com a verdade. Sim, foi pênalti, não adianta, não adianta, e não vai ser a primeira, não vai ser a última, e mais lances como esses vão vir porque o problema não está dentro do campo, está lá mais em cima, está mais na sala da direção do nosso presidente. Patética a gestão que agora está fazendo cartinha virtual em protesto com a torcida, agora está lançando agora no site oficial do clube, no momento que eu gravo esse vídeo, fazendo cartinha para protesto virtual. Toma vergonha, Roeira, toma vergonha, comitê gestor, para de palhaçada. Tá? Tem torcedor que pode se iludir, mas esse canal aqui não se ilude não. Mas, voltando aqui no segundo tempo, depois com os brios na flor da pele, né, no vestiário, né, deu uma certa dose de ânimo no time do Santos, depois foi para cima, acabou criando coragem, um pouquinho mais de coragem para poder, né, tentar fazer justiça com os próprios pés, que, né, se converteu depois do lançamento com um gol de empate do Alex Nascimento, um gol de cabeça, entendeu? Depois os ânimos se esfriaram, Depois os ânimos se esfriaram, o time do Santos até jogou bem com as mexidas que o Orlando colocou de início, tirando de Carlos para o Sanches, e aí o seu Julio, que teve até outro, assim como o Camacho, ele também teve uma chance de poder matar logo de primeira, aí vai dizer que não era o pé dele, mas que se dane. O Julio mereceu ter saído depois, logo no lance que ele teve a chance de concluir, saiu para a entrada do Carabarral. O Marcos Leonardo também foi outro que, embora dificilmente a bola chega no pé do centroavante, quando o Ângelo fez fila num lindo lance que podia ter sido histórico no Maracanã, o seu Marcos Leonardo finaliza nas mãos do goleiro. Então, aí vai as minhas críticas com relação ao Orlando depois. Né? Depois do segundo gol, que mais uma vez, agora sim vou falar do seu Felipe Jonathan, esse negócio de ficar marcando a distância. Meu amigo Felipe Jonathan,
incrível, né? Você foi companheira de equipe do Marinho e você vai continuar com esse problema de novo, de marcar a distância, guardando, tentando fazer a cobertura, esqueceu o Marinho que estava nas tuas costas. Não vou falar mais do seu Felipe Júnior, também não vai ser a última vez que também ele vai propiciar espaço nos meios dos adversários, assim como aconteceu no primeiro tempo, foi o lance do gol do Flamengo no primeiro tempo, ele dançou, deitou e rolou em cima do Felipe, e Marinho já é certeza, uma coisa é certa também, acho que uma das frases típicas, se acrescentar uma frase anedota típica nos últimos tempos. Duas coisas são certas na vida, uma é a morte, a outra é que o Marinho vai dançar, vai deitar, vai sambar na cara do Felipe Jonathan, qualquer momento da vida dele. E não adianta agora reclamar, depois toda a reclamação em termos de arbitragem, para mim, vai por água abaixo, depois que o seu Orlando Ribeiro vai por tudo ou nada e acaba afundando tudo aquilo de vez, quando tira o único pilar nosso de cobertura de defesa, que é o Rodrigo Fernandes, para colocar o Juan Seco, quando ele poderia já ter tirado, na minha opinião, ter tirado o Marcos Leonardo. O Juan Seco, pouca coisa acrescentou, né? Só fez essa substituição apenas para estragar uma tragédia já que poderia ser anunciada depois dessa substituição. No contra-ataque deles, sem cobertura no meio, o Arrascaeta, livre, leve e solto, acabou dilatando o placar para eles, né? No momento em que a gente estava totalmente desconcertado no meio, né? Com os buracos nas laterais, com o Camacho fazendo a função do Rodrigo Fernandes, todo mundo sabe que o Camacho é mais velho, não tem a mesma dinamismo do Rodrigo Fernandes, colocando ele de primeiro volante. Aí seu Orlando Ribeiro foi o cosplay dos seus antecessores que cometeram o mesmo erro. Então vai na conta do seu Orlando, vai na conta do seu estagiário de Dorival Júnior dessa vez. E aí tivemos aí o lampejo do Carabarral, um belo gol que ele fez, mas no momento que já estava tudo perdido. Depois dessa mexida, eu acho que foi errada, né? Foi equivocada, e um momento que acho que me deixa mais triste e raivoso, que foi essa derrota, podia ter sido evitada, podíamos ter saído mais uma vez, pelo menos com um ponto, fora de casa, importantíssimo, ainda com a prioridade de escapar de qualquer chance remota, mas que ainda continua de escapar do Z4. Esquece Libertadores. Se fiar, vai ser na base da loteria. Estamos aí quase com 43 pontos, talvez faltam 3 ou 4 ainda para se escaparmos, então a prioridade vai continuar sendo essa. Então, cara, podíamos ter saído pelo menos com um pontinho. Não vamos dizer que foi arbitragem, mas certas coisas que o Santos poderia ter evitado nessa partida, justamente de evitar de reclamar da arbitragem, por decisões erradas, por momentos errados. Não pela superioridade do Flamengo, que hoje não foi tão superior assim como a mídia gosta tanto de apregoar. A superioridade talvez seja nos bastidores, como sempre. Então, vamos cobrar, em vez de cobrar da arbitragem, é mais cobrar um pouco da nossa administração, que fica jogando para a torcida mais uma vez, com esse protestinho virtual patético que estão fazendo agora, com carta para a comissão de arbitragem da CBF, como se isso adiantasse alguma coisa. Patético, seu Eder, patético, mas tem certas coisas aí que eu vou falar no próximo vídeo, assim como eu fiz no vídeo anterior, que o verdadeiro objetivo dessa gestão nunca foi futebol. Estão jogando para a torcida, estão querendo enganar o torcedor, mas pelo menos tem uma parcela da torcida que não vai cair nesse continho do vigário não, e eu vou fazer vídeo a respeito disso, especialmente do que pode acontecer no dia 6 de novembro. Pode aguardar, mas pode deixar sugestões e críticas na seção de comentários, concordando ou discordando, para fortalecer o canal. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!